Tem tanta voz falando dentro da nossa cabeça que é muito comum que a gente esqueça qual é a nossa voz. Às vezes é a família nos dizendo qual é o caminho mais seguro. Às vezes, essas vozes são as expectativas das pessoas que a gente tanto ama. Às vezes, essa voz é da internet, que fica ali, nos dizendo como viver, como fazer, como ser, né? E isso ainda pode vir de um lugar ainda mais profundo, né? Vozes antigas, padrões, muitas vezes inconscientes, inclusive, que de repente nos falam que aparecer demais pode ser muito perigoso, que desejar demais é egoísmo, que ser quem você é por inteiro pode te custar o amor de alguém, pode te custar pertencimento. E pertencimento é uma necessidade básica do ser humano. É muito curioso que essa lunação comece com um eclipse solar total no signo de Leão e fale justamente sobre os nossos dons, os nossos talentos, a nossa autenticidade, sobre aquilo que é só nosso, sobre a parte de nós que é única na Terra. Talvez a grande pergunta dessa alunação seja: você realmente se dá permissão para viver aquilo que você diz que deseja viver? Eu quero conversar sobre isso hoje. Essa palavra especificamente, permissão, veio muito forte quando eu estava preparando o encontro da comunidade 13 Luas. E enquanto eu ia estudando esse ciclo lunar, as 4 fases desse ciclo lunar, mais essa palavra aparecia com força, eu sentia com força para essa alunação. Bora mergulhar nisso? Essa alunação, então, começa hoje, nesse momento que estreia o Bússola Lunar, dia 12 de agosto, 2h36 da tarde, horário de Brasília, lua nova em Leão, com o eclipse total. Eu costumo dizer que os eclipses são um empurrãozinho do destino, um empurrãozinho cósmico, para que a gente se alinhe com o que a nossa alma realmente deseja viver aqui nessa existência, nessa experiência na Terra. Leão vai falar sobre a nossa expressão, sobre a nossa autenticidade, sobre a nossa autoestima, sobre a coragem de ocuparmos o nosso lugar no mundo. E eu queria trazer uma reflexão assim. Você não nasceu com os seus dons, com os seus talentos à toa. A sua sensibilidade não é à toa. Aquilo que você faz do jeito que mais ninguém faz tem um propósito. O propósito de servir no mundo. Existe algo que só pode chegar no mundo através de você. Só que existe uma diferença bem grande entre saber disso e se permitir viver isso. Dentro do processo de manifestação, talvez não, eu vou afirmar que o passo da permissão é o mais difícil. Conscientemente, a gente pode dizer que quer aquela coisa, qualquer coisa, tá? Mas pode existir uma outra parte sua te dizendo que essa coisa que você deseja não é segura, ou quem eu penso que eu sou para querer isso. Muito comum também. E se eu for julgada por querer isso?
E se eu perder pessoas, né? Se eu mudo de vida, como é que ficam as pessoas que fazem parte da minha vida hoje? E se eu não der conta? E se eu não for suficiente? E tem uma outra pergunta que parece que não faz sentido, mas é uma pergunta interessante que a gente se faz. E se der certo? Muitas vezes a gente não sustenta essa pergunta do e se der certo? Porque se der certo, a vida vai mudar, né? Às vezes, a manifestação, ela trava, às vezes não, né? Muitas vezes. A manifestação, ela trava não porque você não fez algo suficiente, assim, né? Porque você não tá fazendo o que você tem que fazer, enfim. Você já fez, você já estudou, você já tentou. Talvez você tenha até muita clareza de qual é o seu próximo passo. Mas existe alguma coisa que vai te puxando, que puxa o teu freio. Essa coisa é justamente a permissão para essa coisa, né, que você deseja se manifestar na sua vida. E eu quero fazer um parêntese aqui, porque é justamente nessa parte que eu atuo como terapeuta e como mentora. Às vezes a gente não tá precisando de mais informação técnica, sabe? A gente não precisa de mais informação. A gente precisa olhar para aquela parte que continua dizendo não inconscientemente para aquilo que conscientemente a gente diz que quer na nossa vida. Qual é o medo que tá ali? Qual foi a experiência que pode ter criado esse mecanismo de defesa? Que acaba virando uma não permissão para a manifestação do que você deseja. Que crença pode estar operando nisso? Do que o seu sistema está tentando se proteger? Essas são perguntas muito comuns, tá? E são perguntas que normalmente estão associadas a esse travamento do processo de manifestação. E tudo bem, tá? Eu gosto muito de falar sobre manifestação com um viés de evolução nossa. Eu gosto muito de dizer que o nosso desejo é uma isca. Quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente tem um sonho, a gente vai sendo trabalhado, vai sendo curado, vai sendo lapidado. Eu gosto muito de observar também que a gente pode até chegar lá e conseguir o que a gente deseja, mas o mais bonito é o processo que leva até isso. O maior ganho, quando algo se manifesta, sempre é algo maior do que aquele ponto de chegada. É quem você se tornou para alcançar essa chegada, sabe? É um processo bonito que muitas vezes é difícil de passar por ele sozinho, né? Então, se você quiser suporte nesse processo, é só entrar em contato nos contatos que estão aqui no link da bio, tá? E olha como esse processo aparece na próxima fase lunar. Falamos da lua nova com eclipse solar em Leão, certo? Agora vamos falar sobre a lua crescente em Escorpião, que acontece no dia 19, 11h46 da noite, horário de Brasília. Lua crescente é o momento em que a gente coloca energia na nossa intenção, naquilo que foi intencionado na lua nova. Só que Escorpião não vai propor que a gente faça coisas, sabe? Vai te perguntar o que precisa morrer para que isso que você deseja possa nascer. Que sombra precisa ser integrado? Que história
precisa ser ressignificado para você dar espaço para a nova história que você deseja? Que ciclo precisa ser encerrado? A gente costuma associar a ação àquilo que a gente consegue ver, né? Mandar uma mensagem, começar um projeto, ligar para alguém, tomar uma decisão, falar com alguém, enfim, alguma atitude externa. Só que a ação que esse mês está pedindo e que sim tem impacto no quanto a sua vida vai andar a partir disso, é ter a coragem de olhar para dentro de você e entender, esclarecer, iluminar o que está travando a sua manifestação. O que está no seu inconsciente, né? Lua Escorpião é um grande mergulho no inconsciente e isso também é ação. Isso também é uma ação sua na direção da realização dos seus sonhos. E talvez essa seja uma das ações mais difíceis, né? Porque é bem difícil olhar para dentro. Mas também é a ação mais libertadora que você pode tomar na vida. Escorpião, afinal, é o arquétipo do renascimento. E aí a gente chega numa lua cheia também eclipsada, né? Estamos num mês de eclipses, uma lua cheia com eclipse parcial no signo de Peixes, no dia 28 de agosto. Aqui a gente vai mergulhar mais fundo ainda. Essa alunação tá realmente muito, muito, muito profunda. A lua cheia revela eclipses lunares, finalizam processos. Peixes traz um tom, o Escorpião também, né? Traz um tom muito espiritual para a coisa, tá? Peixes dissolve fronteiras, nos aproxima do invisível, da sensibilidade, da entrega. Enquanto eu preparava esse roteiro para esse vídeo, eu ouvi uma frase, ficou muito claro assim, o tom da alunação para mim. Calma aí que eu vou ler. Essa alunação fala sobre nos entregarmos ao poder divino e revelarmos o que há de divino em nós. Você entende isso? Quando a gente se entrega para o divino, a gente se conecta, né, com o divino em nós também. Sente a profundidade disso. E se conectando com esse divino em nós, a gente pode revelar para o mundo o nosso melhor, né? Talvez a forma de revelar o divino em nós seja justamente sendo aqui na Terra quem nós somos, com toda a autenticidade que isso merece. Colocando os nossos dons a serviço do mundo, parando de esconder aquilo que recebemos como presentes. Nossos dons são presentes. Parando de diminuir aquilo que existe em nós só para caber, para pertencer. Então, essa lua cheia, ela me traz uma espécie de entrega. Repete comigo aí. Eu não preciso controlar quem eu estou me tornando. Eu preciso parar de impedir quem eu estou me tornando. Se entregar ao divino, então, não é desaparecer de si. Na verdade, é justamente o contrário. Vamos junto. E depois de tudo isso,
No dia 4 de setembro, a gente entra numa lua minguante no signo de Gêmeos. Eu achei muito simbólico a gente terminar essa alunação no signo de Gêmeos, porque depois de Leão perguntar quem nós somos, depois de Escorpião nos pedir ali uma ação no sentido de olhar para o que estava escondido, depois da lua cheia em Peixes com o eclipse lunar nos pedir entrega, rendição, né? Essa palavra me veio agora. Rendição, ela nem estava aqui no roteiro. Rendição. A lua minguante em Gêmeos chega para limpar o ruído. Talvez seja a hora da gente diminuir um pouquinho o volume do mundo. Menos informação, menos opinião dos outros. Menos comparação com os outros. Menos gente dizendo como você deveria viver, fazer. Menos necessidade de procurar do lado de fora as respostas que a gente só vai encontrar dentro. A gente vive num mundo barulhento demais. E no meio de tanto barulho, é muito fácil a gente se perder. E aí tem um detalhe. O Criador fala baixinho. Se a gente ficar nessa, se entupindo de informação, de opinião e barulho, a gente não escuta o que é direcionamento do divino para nossa alma. A gente não escuta o divino na gente, que nos aponta o caminho da nossa alma. A gente precisa de silêncio. A gente precisa de menos estímulo. A gente precisa de conexão para poder justamente ouvir, entender e ser quem a nossa alma deseja no mundo. É isso. Eu me empolguei, me perdi do roteiro. Se eu pudesse resumir essa alunação em um único movimento, talvez fosse esse: parar de pedir autorização para fora, para a gente viver aquilo que está pedindo passagem por dentro. Leão nos lembra de quem somos e daquilo que viemos expressar. Escorpião nos leva até os lugares que, por medo, dor ou proteção, ainda dizemos não para essa expressão que está sendo pedida. E Peixes nos convida a entregar o controle e confiar em algo maior. Gêmeos limpa o excesso de vozes para que a gente consiga se ouvir e ouvir ao Criador novamente. No começo desse vídeo, eu te perguntei se você realmente se dá permissão para viver a vida que deseja viver. Talvez agora, no final desse vídeo, dê para perceber que permissão não é só você dizer sim, eu permito. Isso é importante, tá? É bom ficar até afirmando isso. Sim, eu permito, sim, eu permito. Faz, é bom também. Mas não é só isso. Não é só dizer que você permite. Não é só dizer que você merece. Permissão é conseguir sustentar o que acontece quando você para de se esconder. É aceitar que ser quem você é muda sim as relações. Que pode sim encerrar ciclos. Pode pedir escolhas que sim você vem adiando. Pode fazer você ocupar lugares que antes pareciam grandes demais para você. E é ter coragem
de viver de acordo com isso. Talvez esse seja o convite mais profundo desta alunação. A coragem de ser inteira. Os seus dons não foram colocados em você para ficarem escondidos, e talvez se entregar ao divino seja justamente isso. Parar de impedir que aquilo que o Criador colocou em você encontre expressão no mundo. Por isso que em meio a tantas vozes, a gente vai precisar aprender a reconhecer aquela que quase nunca grita. Afinal, o Criador fala baixinho. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer um convite para você que por acaso chegou por aqui justamente no dia do eclipse, junto com a estreia aqui desse vídeo, tá? É que hoje, no dia 12 de agosto, às 8 da noite, a gente tem o encontro da comunidade 13 Luas. Esse encontro a gente trabalha a energia da alunação. Esse é um grande portal, né, de expressão, de autenticidade, enfim, tudo isso vai ser trabalhado no encontro de hoje à noite. Pode ser que você tenha chegado aqui a tempo, pode ser que você sinta esse chamado. Eu vou deixar o link de acesso aqui na descrição do vídeo, tá? Se der tempo aí, quem sabe, né? E se não der tempo, tudo bem. Fica aqui o convite para você viver essa alunação com muita presença e para acompanhar o meu trabalho nas outras redes sociais, enfim, nos links que estão aqui. Tem link para um monte de coisa, dá uma olhada, inclusive na própria comunidade 13 Luas, enfim, mentoria, atendimento individual. É só falar comigo, tá? A gente se encontra aqui, se Deus quiser, no próximo oráculo de lua cheia. Uma alunação linda. Que você brilhe muito. Seja você, do jeitinho que você é, nessa alunação. O mundo precisa disso. Beijo.